Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Ele é médico por profissão e optou por ser também político. Foi 4 vezes prefeito de Maragogi, presidente da Associação dos Municípios Alagoanos e diretor da Confederação Nacional dos Municípios. Estamos falando do nosso entrevistado de hoje, Fernando Sérgio Lira. Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes, né? Saudosamente quero deixar registrado a minha ausência aqui da nossa televisão e agradeço muito o convite. Bom, como é que consegue conciliar medicina com política? Agora se fala muito de TDAH, mas eu tenho a impressão que eu sou portador disso, porque sempre fui inquieto. Não sabia ficar parado e até há pouco minha mulher me prevenia que não sabe o que é que eu vou fazer depois, agora que já sou ex-prefeito. E eu sempre sou motivado, né? E quando eu começo, eu tenho que terminar. Então eu enveredei pela política até por razões familiares, né? Haja visto o Benedito, que é meu tio, irmão da minha mãe, o deputado Arthur Lira, grande parte da família Pereira e eu, né? Que militamos na política. Além disso, você sabe que eu fui presidente do Sindicato dos Médicos, aqui do estado de Alagoas, e também exerci a profissão de médico reumatologista também aqui em Alagoas. Saí daqui, fundei lá no Tocantins, como convidado, né, e concursado, a cadeira de reumatologia da saúde do adulto da Universidade Federal do Tocantins, onde militei lá por 10 anos. E também lá me enveredei pela política, porque ela não sai da gente, essa que é a verdade. Hoje eu sou também tesoureiro da CNM. Então eu não sei ficar quieto, de fato eu admito, mas consegui produzir, né, nessa seara muitas coisas importantes. Fui prefeito durante 4 mandatos e também vereador de Maragogi, de modo que essa inquietude permanece. Devo levá-la até o fim da minha vida. E como priorizar o cliente, né, na área médica com o eleitor na área política? A medicina é uma atividade social, muito importante. Você tem um contato direto com o povo, com as pessoas, e isso lhe traz uma grande sensibilidade, não é? A política é o complemento disso. Na verdade, essas coisas até se misturam. E foi através da medicina que eu fui entendendo, né, a problemática, a necessidade daquela população, os seus anseios. E, bom, aí juntou o útil com o agradável, né, de modo que eu dei esse salto, né, para a política baseado exatamente no trampolim da medicina. Bom, das 4 eleições para a Prefeitura de Maragogi, qual foi aquela que foi mais difícil? Toda eleição é difícil, né? É uma coisa muito surpreendente, porque você só diz que ela é fácil depois que ela acontece. E acredito que a segunda eleição tenha sido a mais difícil, porque teve um numerário muito pequeno, né? O meu adversário é histórico, há mais de 30 anos que a gente se enfrenta lá, naquele município, né? E a diferença foi muito pequena, né? De 45 votos, 54 votos, melhor dizendo. Então, foi a mais espremida, a mais preocupante, né? As outras não foram tão confortáveis assim, porque o embate é mais plebiscitário. Foi essa eleição que eu tomei conhecimento de que quando começaram... Aliás, já estava terminando a apuração das urnas, você se considerava derrotado e veio embora para Maceió. Exatamente. Aí no meio da estrada voltou quando avisaram que tinha ganho a eleição. Foi assim? Aí eu voltei do meio da estrada para cá, porque faltava abrir uma urna e ela foi muito condescendente, porque eu só perdi por 2 votos, eram 56, viraram 54. Mas eu atribuo isso à informação que eu recebi de que uma apuração do Colégio Eleitoral Maior, que era o que congregava mais urnas, né? Eu havia perdido e eu entendi que perdi em todas as urnas. Mas não, nós tínhamos ainda São Bento, que me deu a vitória, temos ainda o Colégio do Estado, que também eu obtive sucesso, de modo que na somatória geral eu tinha ganho. E foi ótimo, porque os que achavam que ganharam se mostraram muito, não é? E evidentemente que a gente sempre se preocupou em administrar, evidentemente, para todos, mas olhando os que vibraram com a possível derrota nossa. Bom, qual a maior dificuldade para se administrar um município como Maragogi, que é uma cidade pequena, né, em comparação com outras cidades brasileiras, mas ao mesmo tempo é o segundo destino turístico de
Alagoas? É muito complicado. Se a gente não tivesse utilizado o processo de governança, que a gente inclusive instrumentalizou a Secretaria de Turismo para tanto, não obteríamos o sucesso que obtivemos. Você sabe que eu recebi um prêmio agora, há uns 2 meses atrás, né, em São Paulo, da revista Veja, como tendo sido o destino de praia mais procurado do Brasil. E a segunda cidade da escolha dos turistas, né? São 13 mil leitos, temos aí mais 3 resorts se instalando. O Ibis, que é o segundo pé de areia do Brasil, já é uma realidade, né? Já tem apartamentos funcionando, né? Temos também investimentos da Ordem do Tulum, da Ordem da Gave, agora uma outra bandeira, né? A Tulip, que está lá se instalando. Então, o destino turístico, pela presença da preservação ambiental, da preocupação com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, é muito grande. Maragogi faz parte de uma APA, né? Que, aliás, foi meu objetivo da dissertação, que você sabe que eu concluí agora recentemente o mestrado, que você disse que eu não paro. Estava sabendo dessa. Da Fundação Getúlio Vargas, de Política Pública e Governo. Dizendo que a APA, quando bem conduzida e quando instrumentalizada por uma governança, né, profissional, evidentemente ela gera emprego e renda, tá certo? E traz essa sustentabilidade, seja ela social e econômica. E em termos de infraestrutura, como é que concilia a população normal e a população nessas épocas mais em que é mais intenso o turismo? Complicado. Maragogi tem 335 km², 22 km de praia, várias praias, algumas das mais belas do Brasil, e chamada inclusive de Caribe brasileiro, né? Bom, então a gente teve que fazer um plano diretor e um georreferencial, né, para melhor cobrar dos veranistas, chamados veranistas, dos moradores transientes e também dos hotéis, né, ali instalados. São 10 mil leitos, né? É o segundo maior polo do estado de Alagoas. Eu acho que o segundo entre Maceió e Recife, deve passar Porto de Galinha. Mas isso traz muita dificuldade porque a iniciativa privada, o Flavinho, saiu na frente. Então tivemos que dotar da infraestrutura necessária. Nós tivemos um investimento preliminar do BID naquela oportunidade do meu segundo mandato, da ordem de 12,5 milhões. Na época eram reais, que era quase que equivalente a dólar, né? E depois, agora, nós temos investimento do CAF, através do governo do estado, para definitivamente consolidar o saneamento em toda a área litorânea toda, e também o abastecimento, assim como a evolução que teve a Equatorial, quando foi privatizada com relação à questão da eletrificação e a estrada, né? A via principal. Então, hoje nós podemos dizer que do ponto de vista de infraestrutura estaremos bem na fita a partir de 2026, sem contar o aeroporto. Bom, o que fazer agora em termos políticos, com a sua perspectiva, em termos de política, depois de ter sido vereador e 4 vezes prefeito de Maragogi? Bom, diz o ditado que o futuro a Deus pertence. Eu até acredito muito nisso, mas no momento eu estou assim, em um período de mais sabático, dos primeiros 3 meses, não tenho me mexido nisso. Já recebi alguns convites, declinei deles, tá certo? Tenho uma aliança muito grande com alguns políticos que já me instigaram com relação à questão de continuar a atribuição pública, mas de fato eu me matriculei no doutorado, vou fazer esse doutorado agora, e também de administração pública. Mas se houver a oportunidade de, na medicina, enquanto médico, né, eu juntar essa atribuição pública com a medicina, e for uma coisa assim, que me encante, e seja apaixonante, naturalmente eu devo aceitar. Bom, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o ex-prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, o ex-prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira. Prefeito, nós chamamos de prefeito que quem foi rei sempre é majestade, é o que se diz, né? Bom, Maragogi tem infraestrutura suficiente para receber um equipamento do porte de um aeroporto?
Olha, como o isso que está seria sendo muito mais construído. importante, né, e mais, vamos dizer assim, mais previdente se nós tivéssemos a duplicação daquela rodovia. E não sendo possível, o aeroporto para as pousadas de charme funciona. Nós temos várias pousadas de charmes, inclusive a terceira, a pousada de charme que ganhou um prêmio, a Antonina, é a melhor do Brasil. Dizem que é a terceira do mundo, né, pela TripAdvisor. E essas pessoas, elas querem ter a comodidade de aportarem, de aterrissarem em Maragogi, não em Recife ou Maceió, enfrentar trânsito, estrada, né? É uma clientela mais, vamos dizer assim, mais luxenta, mais brigando pela comodidade, né? Ele, apesar de não ser tão importante, é um ingrediente muito satisfatório para a drenagem de produção. Você imagine um pescado na madrugada e que no outro dia de tarde o brasiliense, o paulista, o mineiro possa desfrutar desse pescado quase que imediatamente, né? Frutas que também teriam condições de ser exportadas. Então seria um aeroporto de trazer essas pessoas mais específicas para essas pousadas de charme e também para drenar a produção da região, não só de Maragogi, mas de toda a região, uma parte muito produtiva que existe para o resto do Brasil. Bom, com relação à duplicação da R-101 Norte, né, naquele trecho que já chega a Maragogi, que é divisa já com Pernambuco, recentemente teve aqui, contextualizando, o secretário da infraestrutura, da CETRAND, do Estado, Mozar Amaral. Ele disse que já existem tratativas em andamento para que se duplique, de Japaratinga até a divisa. É do seu conhecimento? Eu acho que deve ser o contrário, né? O Mozar é um entusiasta dessa duplicação e eu acho que ele está certo, né? O planejamento do governo é antigo nesse sentido. Mas ela viria de Peroba, que é o mais distante distrito de Maragogi, divisa então com Pernambuco, com São José da Coroa Grande, para Japaratinga, que seria o primeiro trecho, não é? E depois, evidentemente, continuaria assim como teremos a duplicação da chamada Barra-Barra. Já existe a duplicação para a Barra de São Miguel e agora também para a Barra de Santo Antônio. Mas isso aí vai demorar um pouquinho. E já começamos, né? Estamos aí por volta já passamos de Jacaré-Seca, estamos chegando em Guaxuma. Não deve demorar um pouquinho, deve demorar um poucão. Bom, qual é o maior problema para quem exerce o cargo de prefeito no município brasileiro? Bom, primeiro, você sabe melhor do que eu que a gente deu um salto na briga pelo municipalismo, né? Parte disso através da reunião dos prefeitos, da congregação em torno, por exemplo, da Frente Nacional dos Prefeitos ou da Confederação Nacional do Município, a qual eu faço parte, né? Sou diretor financeiro. E é através dessa congregação e dessa luta para recuperar o Pacto Federativo, que através dessa recuperação, e a gente já deu bom espaço com a reforma tributária aprovada, né? Que a gente vai desenhando o melhor funcionamento do município. Antigamente se passava as atribuições de cima para baixo e não se estava nem aí. Não se sabiam de onde vinham os recursos para a gente atender a população. Eu costumo dizer que o prefeito ou gestor tem que morar na cidade. Tem que viver ali para você sentir todos os problemas permanentemente. Posso dizer para você que eu hoje moro em Maragogi. Porque é preciso que você esteja ali os 3 horários disponíveis. O eleitor não sabe a casa do presidente da República, onde ele está, nem do governador, onde ele descansa agora. A do prefeito, O prefeito não tem quem não saiba, né? E o vereador as também, coisas né? também. As coisas acontecem no município, né? Na verdade, o Estado é uma grande ficção. As pessoas moram e habitam em cidades, tá certo? E ali é onde se constrói, se tem os problemas e constrói as soluções desses problemas. Então a gente tem que ter uma visão diuturna, tem que ter uma visão permanente, tá? Às vezes eu passo assim de carro, outro dia uma pessoa estava comentando, tá certo, que eu se vi um veículo depauperado, tá lá, eu providencio para que ele seja, que vá para o ferro velho, um aglomerado de lixo, eu aciono a limpeza pública, um vazamento de água, eu recorro, né, hoje é a Veira Lagoas, para que ele sane aquele problema. Então a gente tem que estar sempre antenando, sempre circulando, sempre andando em contato com o povo. E naturalmente montar uma boa equipe.
você consegue montar uma boa equipe, profissionalizar isso. Difícil que dê errado, muito difícil. Bom, entre o final do ano passado e esse início de 2025, um problema que diz respeito diretamente aos municípios tem gerado muita polêmica. São as tais emendas impositivas, emendas parlamentares impositivas. Qual é realmente a dependência dos municípios com relação a essas emendas? Na verdade, você falou de emenda positiva e eu estou me reportando à situação do ministro Dino. Ele fez uma portaria, né, impedindo uma decisão do Congresso. Eu acho que foi uma atitude exasperada, sabe? Que pesa a mídia até ter sido mais ou menos favorável a isso, mas não é assim que acontece, não. Não foram só as emendas positivas, foi emenda de tudo. As emendas parlamentares, a de comissão, as impositivas, os dinheiros já na conta, que causaram um problema muito grande nos municípios. Eu, aliás, não estou nem entendendo porque é que os municípios não têm, através das suas federações, tá? Através das suas associações, e mesmo a própria CNM não tem sido enfática na defesa de que isso é um absurdo do mundo. Ora, eu vou citar como exemplo Maragogi, que já tinha o seu recurso de emenda garantido. Aliás, não era nem uma emenda, foi uma destinação de fundo a fundo, suspenso por um ministro, que tem causado um problema muito sério e grave, que tem que ser resolvido, porque já tinha sido esse dinheiro prometido a fornecedores, a pagamento de pessoal, os pequenos fornecedores, né? Os médios fornecedores estão aí sem receber, porque esse dinheiro está empacado e se impede que a gente use esse recurso para fazer face a essas obrigações, né? Eu acho isso uma invasão, com muita sinceridade, né, de atribuição do Judiciário para cima do Congresso, que está muito mobilizado. Tivemos reuniões recentes com relação a isso daí. Acho que o Congresso tem que responder duramente, e os prefeitos também publicaram uma nota de desagravo dura, reclamando desse tipo de atitude que realmente vem prejudicar as finanças de um município. Mas, independentemente dessa questão das emendas, da liberação dessas emendas, a situação financeira dos municípios brasileiros hoje, qual é? Bom, vou lhe dar um dado, tá? Todos os prefeitos que buscaram a reeleição foram reeleitos, 100% aqui no estado de Alagoas, 81 no Brasil. Muitos fizeram sucessores, foi o meu caso em Maragogi, muitos. Tivemos poucos aqui no estado de Alagoas que não conseguiram obter sucesso e fazer sucessor. O que traz uma interpretação de que os prefeitos estavam muito bem na fita, tá? O momento é bom. Muito bom. Mais do que isso, não tivemos influência direta de presidente da República, de governador do estado, de nada. A questão foi muito loco-regional, tá certo? E economicamente nós estávamos bastante saudáveis, porque conseguimos pagar a folha em dia, conseguimos pagar fornecedores, conseguimos fazer obras, conseguimos fazer custeio, manutenção. E essas atividades econômicas, né, é que deram popularidade para que os prefeitos, na verdade, fossem reeleitos ou fizeram como fizeram sucessores. Essa sua vinculação ao deputado federal Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, pelo menos até agora, no mês de fevereiro. Até que ponto essa ligação, já que vocês são parentes, além da vinculação política, tem a ligação familiar? Até que ponto isso atrapalhou a relação com o governo do estado? Bom, atrapalhou muito porque a minha linha é de uma corrente só, tá? Esse negócio de militar na política é como gravidez, ou tá ou não tá, certo? E aí eu sempre fui Arthur. E o Arthur, evidentemente, era oposição ao governo, tirando o governo do Renan Filho, que foi, diga-se de passagem, muito republicano com relação ao tratamento pessoal comigo e com o município, né? Tivemos problema com todos os outros. E, evidentemente, que não tivemos aporte necessário, nem financeiro, nem político, do governo do estado, ou mesmo da Assembleia, para com o município, absolutamente. Tivemos que contar com o Arthur e respiramos e conseguimos chegar até onde chegamos, certamente devido às emendas, os recursos destinados para Maragogi
principalmente na saúde e no FNDE. Se não fosse ele, eu acho que estaríamos estagnados, não teríamos evoluído como evoluímos, né? A gente penhoradamente agradece muito a ele, mas é como eu disse a você, se eu tenho o lado é esse, né? Os políticos lá do primeiro andar, do segundo andar, tomam suas decisões, mas evidentemente que a gente tem cor. E a cor da gente é a cor do presidente da Câmara, que é o Arthur, que tem uma ligação familiar importante, é meu primo. Bom, qual a sua avaliação sobre o cenário político de Alagoas para 2026? Esse exercício de futurologia é muito difícil que a gente consiga. Às vezes eu digo uma coisa aqui que amanhã não é verdadeira, né? Temos agora a eleição recente da Câmara, que começou com um nome, passou por outro e terminou sendo o terceiro. Isso. Me causou até surpresa, né? A gente acompanhando isso. Mas se eu sou de um bloco do Arthur e o Arthur é alinhado com hoje vice-prefeito e senador, ainda senador, Rodrigo Cunha, e também é aliado do prefeito JHC, evidentemente que se ele deixar a prefeitura para se candidatar ao governo do estado, nosso alinhamento vai ser com ele. Não tenho nem dúvida disso, porque é questão de grupo, né? Todos os outros elementos importantes, como os deputados federais ligados a ele, tomo como exemplo o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, tá certo? Muito importante e forte aqui em Maceió, também está alinhado com o JHC. Deputado federal. O deputado federal. Aí então, devo marchar com esse lado, né? Nós somos peças desse entreveiro político, né? Eu costumo dizer que o pessoal fala muito que se joga xadrez, mas aqui em Alagoas se joga dama. Você sai comendo peça até a 8ª casa e ser coroado. E o tabuleiro é o mesmo, mas é dama. Bom, alguma vez o deputado federal Arthur Lira já lhe disse, pela confiança que tem, né, pelo parentesco, pela ligação política, que é realmente candidato a senador? Olha, eu acho que o Arthur não perde de vista isso, né? Ele é muito bem cotado para se reproduzir o mandato de deputado federal, não tenho dúvida, ele também não tem. Mas ele tem sempre um olho, né, no Senado da República. Acho que é a hora. E ele está trabalhando e costurando alianças nesse sentido, né? Deve-se fazer agora, a próxima semana ou na outra, uma reunião com os prefeitos da base dele, com os aliados políticos, para exatamente discutir esse assunto. Há a vontade pessoal dele e, por exemplo, minha também, que ele seja, que ele dê um salto maior para o Senado Federal. Mas essas circunstâncias eleitorais têm que ser melhor interpretadas e são muito dinâmicas para que se tome uma posição, né? Ele pertence a esse, vamos dizer assim, a essa noção essa noção ainda fugaz da definição do que é que ele quer. Ele vai naturalmente observar como são as ondas, como se comportam as ondas políticas. Acho que os três, né? O ex-senador, hoje prefeito de Maceió, e o nosso prefeito de Maceió atual, JHC. Bom, agradecendo a sua participação aqui em Contextualizando, abro espaço para uma mensagem final dirigida ao eleitor brasileiro que, de maneira geral, está muito desacreditado na política. É uma verdade, a gente tem acompanhado pesquisas políticas de opinião que traduzem isso que você acabou de dizer, mas é o tal negócio, a representação do povo brasileiro, a representação do povo alagoano, ou do meu município, né? Eles não vão para lá porque querem ir, eles vão para lá porque são eleitos. O povo é quem elege os políticos para estar em Brasília, comandando o seu estado, o seu município, né? Não é diferente. Às vezes há realmente, vamos dizer, um ponto de insatisfação aqui e ali, tá certo? Mas é o povo que elege os que estão lá. Ok, você pode rever essa entrevista com Fernando Sérgio Lira no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.